vamos retomar nossa aula, o último bloco. Agora a gente vai tratar propriamente do acordo não persecução penal. Então a gente assentou basicamente o histórico, as bases do princípio da obrigatoriedade de ação penal, e também falamos um pouco sobre o plea bargain dos Estados Unidos, fundamentalmente, né? Então é certo que com a lei anticrime, possivelmente vocês tenham sabido disso, a possibilidade do acordo não persecução penal, acho que eu sei que vocês tiveram uma última aula um pouco sobre isso, foi criada inicialmente pela resolução 181 /2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. Tá? Então ele criou via resolução no artigo 18 essa possibilidade. Houve toda uma discussão sobre a constitucionalidade ou não. Eu particularmente acho que era constitucional, era possível, inclusive eu presidi uma comissão da Corregedoria Nacional, na época eu trabalhava na Corregedoria Nacional do Ministério Público, eu presidi a comissão que fez uma minuta da resolução 181 e foi acolhida pelo Conselho Nacional da época, o Dr. Cláudio Portela, e depois acolhida com algumas alterações pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Mas essa discussão sobre a constitucionalidade ou não da resolução acabou ficando superada, então vale aqui a gente estudar o acordo não persecução penal à luz no artigo 28A do Código de Processo Penal. Esse acordo não persecução penal, para quem não sabe, ainda é a possibilidade do Ministério Público fazer um acordo com o investigado antes de oferecer a denúncia para aqueles casos que a pessoa responda por delitos de pena mínima de até 4 anos, dentre outros requisitos que nós vamos falar sobre isso. Então, uma vez cumprido o acordo, o Ministério haveria a consequência a extinção da punibilidade com relação a esse fato. Algo semelhante com a transação penal, mas com alguns requisitos mais distintos que nós vamos tratar aqui na espécie. Tá? Então, acho que inicialmente é importante discutir, falar sobre a natureza jurídica do acordo do ANPP. Né? Então, me parece que a natureza jurídica do acordo de não persecução penal nada mais é do que um negócio jurídico que veicula uma política criminal do titular da ação penal pública. Então, quando o Estado permite que se faça esses acordos, nada mais está fazendo do que fazendo uma opção política criminal, ou seja, eu elejo prioridades, ou seja, eu vou priorizar levar os casos a juízo, os casos mais importantes, e os menos importantes eu vou tentar resolver de forma consensual. Então, isso se chama realização de uma política criminal. Tá? No entanto, apesar desse conteúdo de negócio jurídico, é certo que o teor das cláusulas assumidas, as cláusulas obrigacionais assumidas pelo investigado, é muito importante a gente fixar que elas não têm natureza de pena, ao contrário do plea bargain dos Estados Unidos, é fato que com as assunções que o investigado assume com um acordo de não persecução penal, com prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária e todas as outras mais, elas não têm natureza de pena, uma vez que lhe falta a natureza da imperatividade, ou seja, caso o investigado descumpra o acordo, não poderá o juiz determinar que ele cumpra obrigatoriamente. Né? Então, a prestação de serviço comunitário não é uma pena, né, como é a pena substitutiva de prestação de serviço comunitário. Lá, se o condenado, lá, sentenciado, não quiser cumprir, o juiz vai converter a pena prestativa, a pena de prestação de serviço em pena privativa, em regime normalmente aberto. Se não cumpriu o regime aberto, vai para o semiaberto. Se não cumpriu o semiaberto, vai para o fechado. Então, o juiz não vai ter que... ele impõe a pena. Né? Aqui não. Se houver o descumprimento, a necessidade de fazer é a rescisão do acordo e a propositura do processo da ação, pelo exercício da ação penal e com o processo penal até final do julgamento, daí sim para fins de condenação. Então, essa obrigação assumida não tem natureza de pena. Então, eu particularmente defendo no meu livro, aqui do Manual do Acordo de Não Persecução Penal, que essas obrigações nada mais são do que obrigações negociais com natureza de equivalentes funcionais da pena.
é dizer, não se tratam de pena, mas são equivalentes funcionais de pena. O que é equivalente funcional? Eles devem cumprir a mesma função da pena, ou seja, a mesma função preventiva que ilumina a aplicação da pena, deve iluminar a imposição, na verdade, a celebração, o estabelecimento de obrigações negociais no acordo de não persecução penal. Tá? Então vamos tratar aqui, ainda aqui brevemente, dos requisitos objetivos e subjetivos do acordo. O primeiro requisito para a possibilidade do acordo é o requisito de natureza objetiva, ou seja, a pena mínima deve ser inferior a 4 anos. Tá? Então a pena mínima combinada ao delito deve ser inferior a 4 anos. É importante fixar, assentar que para se identificar essa pena mínima inferior a 4 anos, deve-se levar em consideração as causas de aumento. Então, se tiver, por exemplo, uma majorante, deve-se operar o aumento mínimo para aí se chegar à pena mínima combinada, e deve-se levar em consideração também as minorantes, as causas especiais de diminuição. Caso concorra na espécie uma causa especial de diminuição, deve-se operar o aumento máximo para a gente verificar qual que é o piso da pena combinada ao acusado. Tá? É importante levar em consideração, então, essas minorantes e majorantes, conforme prevê o artigo 28A do Código de Processo Penal, e inclusive nos termos da súmula que tinha por suspensão do processo, súmula 247 do STJ e 723 do STF. É a mesma racionalidade aqui. Então, o primeiro requisito objetivo, pena mínima de até pena mínima inferior a 4 anos. Tá? 4 anos, se a pena mínima for 4 anos, já não cabe. Tá? Ela tem que ser inferior a 4 anos. Tá? Segundo requisito é que o delito não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça. Então, só cabe para crimes que não tenham sido cometidos com violência ou grave ameaça. O conceito de violência aqui empregado é violência contra as pessoas e não contra as coisas. Então, todos os crimes que há violência praticada contra as pessoas. Então, um furto com rompimento de obstáculo, que é uma violência contra as coisas, né, não há vedação aqui, porque ele não é praticado com violência para fins do acordo do ANPP. Tá? Então essa violência tem que ser contra as pessoas, e a meu ver essa violência inclui a violência real, a violência imprópria e a violência presumida. Tá? Então, porque uma vez o legislador não fazendo a distinção, não limitando só para os casos de violência real, ou só para a violência imprópria, ou só para a violência presumida, deve-se verificar a violência como gênero, que abrange a violência real, a violência imprópria e a violência presumida. Para todos esses casos praticados com violência, não é possível aplicar o acordo de não persecução penal por falta do requisito objetivo. Ademais, também pessoalmente defendo que essa violência se aplica tanto para as violências dolosas quanto culposas. Então, aplica-se tanto aos delitos com violência dolosos quanto as violências culposas. O raciocínio aqui é o mesmo, ou seja, não fazendo o legislador a limitação, né, não há que se fazer essa limitação interna. Tá? Em sentido contrário, ou seja, dizendo que essa violência só para os crimes com violência dolosa, né, o CNPG, que é o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais do Ministério Público, né, editou um enunciado 23 dizendo que é possível, que é cabível sim para os casos de violência culposa, e com devido respeito acho que não é essa a melhor interpretação. Tá? Ademais, existe um outro requisito, terceiro requisito objetivo, que diz o seguinte: deve o acordo de não persecução penal atender ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Aqui é um requisito que tem uma forte cariz de política criminal, né? Eu incluí aqui ele como requisito objetivo, mas ele tem tanto uma natureza objetiva quanto subjetiva, a gente vai falar logo sobre isso, né? Então, a gente aqui deve-se cumprir a função eminentemente preventiva do direito penal. Tá? Aqui, nesse requisito, a meu ver, devem ser analisados tanto
os aspectos em que exista um injusto mais grave do delito, que aqui tem natureza objetiva, né? A gente lembra lá da parte geral do Código Penal que o desenvolvimento da ideia de antijuridicidade material permitiu diferenciar as gravidades do injusto. Então, existem delitos com injusto mais grave e delitos com injusto menos grave. Então, um furto de uma bicicleta tem um injusto menos grave e um furto num carro dessa mesma vítima é um injusto mais grave. Então, a ideia de bem jurídico, trabalhar com bem jurídico, permite a gente diferenciar a distinta gravidade do injusto. Então, se tiver, por exemplo, um furto numa toda a casa da pessoa, toda uma gravidade assim, você pode justificar, né, a insuficiência e desnecessidade para reprovação e prevenção do crime. Ademais da gravidade do injusto, deve-se levar em consideração a maior culpabilidade do agente. Aqui tem uma natureza predominantemente subjetiva. O que é maior culpabilidade? Lembrem lá que culpabilidade é reprovabilidade. Lembrem também da parte geral do direito penal que culpabilidade ela é graduável. Né? Então, a maior ou menor reprovabilidade. Então, se o caso tem uma especial reprovabilidade, é possível negar-se a celebração do acordo de não persecução penal com base nesse requisito. Tá? Então, inclusive, como critério interpretativo, para não ficar tão subjetiva essa negativa, me parece ser possível utilizar como norte interpretativo as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 caput do Código Penal, né, e assim como as agravantes previstas na legislação. Então, as circunstâncias judiciais previstas no caput de 59 e as agravantes, sempre e desde que elas tenham uma vinculação à maior gravidade do injusto e à maior culpabilidade. Então, esse é um requisito importante, requisito objetivo importante para o cabimento do acordo de não persecução penal. Ademais, só cabe acordo de não persecução penal quando não for cabível transação penal. Tá? Então, o artigo 28A, parágrafo 2º, inciso 1º, veda o acordo de não persecução penal para os casos em que cabe transação penal, para evitar que se aplique um acordo mais severo para uns casos que a lei já prevê um acordo menos grave, que é a transação penal. Quinto requisito veda os crimes cometidos no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões de condição de sexo feminino em favor do agressor. Esse requisito está previsto no 28A, parágrafo 2º, inciso 5º. Aqui a gente pode diferenciar dois grandes requisitos. Tá? Primeiro, os crimes praticados no contexto de violência doméstica ou familiar. Vamos tratar logo sobre isso. E depois o outro segundo grande contexto nos crimes contra a mulher por razões de sexo, por razões da condição do sexo feminino. Então vamos tratar primeiro no contexto de violência doméstica e familiar. Vejam então que a gente tem o requisito violência e essa violência pode ser tanto doméstica quanto familiar. O que é violência doméstica? Né? Violência doméstica o âmbito doméstico, na verdade, abrange todas as pessoas, não importando aqui o gênero, que convivam no mesmo ambiente físico que constitui um lar, uma casa, que abrigue uma comunhão de vida, ainda que essa convivência seja eventual e não esteja propriamente unida por relação de parentesco. Então, a violência doméstica não é necessário que as pessoas sejam parentes, né? Abrangendo assim todos os integrantes que ali residem ou trabalhem com habitualidade, mesmo que não tenham, como eu disse, relação de parentesco. Por exemplo, estudantes que moram numa mesma república, né? O afilhado que está residindo por um momento lá na casa do padrinho, né? Então, mesmo os empregados domésticos, o empregado doméstico, uma diarista, todos esses, se for realizado no âmbito de violência, nesse âmbito é violência doméstica, está vedado o acordo de não persecução penal. Já a violência no âmbito familiar é aquela violência praticada contra pessoas que têm relações de parentesco, né, nos termos da lei civil. Então, toda vez que seja praticada uma violência, mesmo que não seja na residência, pode ser em outro local, mas existir uma relação familiar, aplica-se a vedação prevista para o NPP. Uma coisa importante também para esse requisito do inciso 4º do parágrafo 2º é que o legislador fala em violência.
Mas a gente viu um pouco antes que já era vedado o NPP para os crimes praticados com violência. Então, para ter alguma lógica nesse requisito, é evidente que a gente tem que o requisito não fala apenas da violência física, mas trata também da violência psicológica, da violência sexual, da violência patrimonial e moral, mesmo que não tenham uma conotação física. Tá? Esses conceitos de violência psicológica, sexual, patrimonial e moral podem ser extraídos lá, podem ser interpretados, inclusive, da Lei Maria da Penha, que conceitua esses termos. Tá? Então, esse foi o primeiro grande requisito. O segundo é os crimes praticados contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Tá? Nesses casos, estão incluídos aqueles delitos que são cometidos contra a mulher, né, pela sua própria condição de mulher, em que se pretende uma diminuição, uma coisificação da mulher, como se ela fosse um objeto disponível. Tá? É evidente que esses delitos praticados contra a mulher, com muita frequência, são cometidos no âmbito doméstico e familiar, né, o que já incidiria a vedação vista anteriormente. Né. No entanto, não é raro que a violência de gênero seja cometida também no âmbito laboral, escolar ou qualquer meio social. É precisamente para esses aspectos que tem relevância também esse requisito com relação à vedação dos crimes praticados em razão da condição do sexo feminino. Um aspecto também importante de frisar que aqui o legislador não fala em violência. Então, qualquer crime praticado contra a mulher que tenha aqueles objetivos, que tenha sido praticado em razão das condições do sexo feminino, inclui-se nessa vedação aqui, não sendo necessária a existência de violência, do requisito da violência que estava previsto no item anterior. Tá? O sexto requisito é que só pode ser proposto a NPP quando não for o caso de arquivamento. Ou seja, só pode se propor a NPP quando a investigação já encontrar-se madura para a realização, para o oferecimento da denúncia. Então, deve estar preenchidas as condições do processo penal lá, né? Então, tipicidade e aparência, o fumus cubice delicti, legitimidade de parte, punibilidade concreta, e também deve estar presente a justa causa, além dos outros pressupostos processuais. Então, era o caso de oferecimento da denúncia, aí sim pode-se efetuar o acordo de não persecução penal. Então, pessoal, esses eram os requisitos objetivos para a realização do acordo de não persecução penal. Então vamos estudar aqui um pouco agora dos requisitos subjetivos. O primeiro requisito subjetivo é que o investigado não pode ser reincidente. É um requisito que não tem muita complexidade, basta a gente ler os 63, 64 e 65 do Código Penal, a gente vai verificar o que é reincidente. O outro requisito subjetivo é que não pode estar o investigado, não pode realizar o investigado condutas criminosas de forma habitual, reiterada ou profissional, salvo sim significante as pretéritas. Tá? Então, vou tentar explicar o que significa cada um. Tá? Habitual, o que significa? É uma prática constante e costumeira de delitos, não bastando um único delito anterior, não basta um único crime, devendo, portanto, essa prática ser fazer parte da forma de vida do agente, ainda que não necessariamente a longo período de tempo. Tá? Esse é o requisito, esse é o conceito de habitual. Reiterada quer dizer repetida, então é cometida mais de uma vez. Aqui é suficiente uma única prática criminosa anterior. Tá? E profissional, aqui o que se leva em consideração é a forma que o delito, né, quando o agente comete o delito de forma organizada e aperfeiçoada. O que conta aqui não é o número de infrações, mas o modo como ela é cometida, ou seja, organizada e aperfeiçoada, ainda que seja uma única vez. Tá? Então, toda vez que o crime então, for praticado de forma habitual, reiterada ou profissional, não cabe acordo de não persecução penal. Salvo, diz a lei, previsto lá no parágrafo 2º, inciso 2º, né, se as condutas anteriores forem significantes. Tá? Mas
o que significa isso? A gente sabe, né, aqui no Brasil, o princípio de significância é concebido desde uma perspectiva de causa de exclusão da tipicidade material. Então, toda vez que há uma infração penal, né, um tipo penal formal praticado que é insignificante, há uma exclusão da tipicidade. Tá? Então, esses casos aqui, para ter uma lógica na redação, a gente tem que entender que a reiteração são de condutas insignificantes. Vamos dar um exemplo. Imagine que numa loja de departamento a pessoa seja presa furtando lá uma caixa de som lá, que vale lá R$300. Né? Então, quando a vítima vai ser ouvida, quando as pessoas, os seguranças lá da loja vão ser ouvidos e falam, olha, esse cara aqui toda semana está aqui, ele já é a terceira vez que ele vem aqui, é a quarta vez que ele vem aqui. Na última vez ele subtraiu um bombom, na outra um chicletes e na outra uma revista lá baratinha. Então você veja que há uma conduta reiterada ou mesmo habitual aqui. No entanto, essas condutas reiteradas e habituais são insignificantes, portanto não incidem para vedar a aplicação, para vedar o cabimento do ANPP. Essa me parece ser a melhor interpretação do aludido dispositivo. Tá? Então, vamos agora para o próximo requisito subjetivo. Então, o agente não pode ter sido beneficiado nos 5 anos anteriores, né, à infração em acordo de não persecução penal, em transação penal ou suspensão condicional do processo. Tá? Requisito previsto lá no parágrafo 2º, inciso 3º. Então, se o cara já fez um acordo de não persecução penal, de transação penal ou de suspensão condicional do processo, ele não pode se beneficiar novamente. Esse é um requisito subjetivo. Por fim, o último requisito subjetivo é que o agente deve confessar formal e circunstanciadamente a prática do delito. Então, no momento em que ele vai fazer o acordo de não persecução penal, ele deve confessar integralmente, não basta uma confissão magra, fui eu que fiz, ele tem que falar, não, fui eu que fiz, e dizer como que foi a prática delitiva. Então, ele confessando isso, ele confessar essa prática do delito, ela é um requisito para a ONPP. A gente viu lá, quando viu na última aula, o plea bargain, né, que a grande parte dos acordos lá exigem também a confissão. Aqui também exige-se como um requisito subjetivo. Tá? Então esses eram os requisitos, tanto requisitos objetivos quanto os requisitos subjetivos para o ANPP. Tá? E o ANPP, como a gente viu, ele é um negócio jurídico. Tá? E como tal, ele deve preencher os planos da existência, validade e eficácia, como todo negócio jurídico. Tem que ter os pressupostos de existência, validade e eficácia. Vamos estudar um pouquinho sobre isso. Tá? Plano da existência. Tá? No plano da existência, encontram-se aqueles elementos essenciais para a constituição do negócio jurídico, sem o qual sequer é possível falar que ele ingressou no mundo jurídico. Então, aqui é imprescindível para o plano da existência do ANPP, né, que exista um acordo de vontades. Né? Então, o Ministério Público e o investigado devem chegar a um consenso para realizar o acordo. E esse consentimento, esse consenso, deve ser um consentimento livre e informado. Tá? Então, não existe, o ANPP não existe, não entra no plano da existência quando ele decorrer de erro, dolo ou coação. Lembrando que erro, dolo ou coação desde uma perspectiva do conceito civil e não do conceito penal desses institutos. Tá bom? Já no plano da validade, para o preenchimento desse plano, o acordo de não persecução penal deve ser celebrado de acordo com as regras jurídicas. Então, deve-se encontrar requisitos gerais, né, do negócio jurídico, consistente no agente capaz, objeto lícito e forma prescrita e não defesa em lei, estão previstos lá no 104 do Código Civil. Ademais, devem preencher os requisitos de validade, os requisitos legais previstos também no 28A do Código de Processo Penal. Esses são, portanto, os requisitos de validade do acordo de não persecução penal. E para finalizar, os planos da existência, validade e eficácia, é o plano da eficácia. Nesse plano, examina-se a aptidão do negócio jurídico de gerar os efeitos pretendidos pelo acordo. No caso do acordo de não persecução penal, o artigo 28A, especialmente nos seus parágrafos 4º e 6º,
né, prevêem como condição de eficácia da convenção pré-processual a homologação do juiz, ou seja, o acordo só gera efeitos, né, só tem plano de eficácia quando o juiz homologa o acordo. Tá? Então, esse seria o plano da eficácia. E também, e agora, para dar prosseguimento, a gente sabe que as obrigações que o investigado pode assumir são: a primeira, reparar o dano ou restituir coisa à vítima, renunciar bens voluntariamente a bens, direitos indicados pelo MP como instrumento, produto, proveito do crime, prestar serviço à comunidade ou entidade pública por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1 a 2/3, tá? Em local indicado pelo juiz de execução, pagar prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do artigo 45 do Código Penal, e cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo MP, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Tá? Então essas são as obrigações que o investigado tem que cumprir, tem que assumir no acordo de não persecução penal. Daí vocês poderiam perguntar: professor, tem que cumprir todas essas condições ou pode cumprir só uma, pode estabelecer uma ou outra? Tá? Então, para responder essa pergunta, a gente tem que ler lá no 28A caput, que diz o seguinte, que essas condições devem ser cumpridas cumulativa e alternativamente. Tá? Em princípio, essa frase não tem muita lógica, porque se algo é cumulativo, ele não é alternativo. Tá? Então, para ter algum sentido essa afirmação, me parece que a melhor interpretação, até da leitura dos incisos lá previstos no 28A, né, do inciso 1º ao 5º, ele diz o seguinte: quando a gente for ler lá os 5 incisos, né, a gente vai verificar que entre o inciso 4º e o inciso 5º vai ter uma partícula ou seja, então, ou. Então, a meu ver, a melhor interpretação é o seguinte: as condições previstas no inciso 1, 2 e 3 são sempre obrigatórias. A reparação do dano, renúncia a bens e direitos, né, de instrumento, produto, proveito, e a prestação de serviço são sempre obrigatórias. Tá? Sempre tem que ter elas. E a quarta condição, que sempre tem que ter uma quarta, deve ser ou pagar prestação pecuniária ou cumprir outra condição indicada pelo Ministério Público. Essa, me parece, é a única interpretação que faz sentido dizer que as condições têm que ser cumulativas e alternativas. Né? Então, na resolução 181 do CNMP dizia cumulativa ou alternativamente. Então, poderia acumular ou fazer algumas alternativas, poderia fazer a mescla nelas. Né? Não foi essa a opção adotada pelo legislador. Tá? Então, essa me parece ser a melhor interpretação. E as obrigações quais são do Ministério Público? A principal obrigação é não iniciar persecução penal, ou seja, enquanto tem o acordo, não deve o Ministério Público oferecer denúncia. E também existe uma condição implícita, né, um dever de lealdade, que é não usar a confissão em caso de não homologação. Imagine que fizeram um acordo lá, o cara confessou, o juiz não homologou, disse que não é cabível, teve algum requisito que não preencheu. Então, o Ministério Público não pode usar por dever de lealdade essa confissão, porque não gerou efeitos o acordo de não persecução penal. Tá? Ademais, né, a gente viu que uma das condições de eficácia do NPP é a apreciação judicial. Nesse sentido, o parágrafo 4º do 28A diz que será realizada uma audiência na qual o juiz deverá verificar a voluntariedade por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor e a sua legalidade. Então, o juiz faz uma audiência para verificar a voluntariedade e a legalidade do acordo. Essa homologação, né, ela faz parte do requisito de eficácia do acordo. Com relação à atuação do juiz, e já vamos caminhando aqui para o nosso final da aula, né, o juiz faz um controle de 2 aspectos. Primeiro, um controle de legalidade do acordo. Tá? E segundo, um controle sobre a legalidade do conteúdo do acordo. Tá? Vamos falar primeiro sobre o controle de legalidade do acordo.
Quando o juiz vem o caso para o juiz homologar, o juiz vai analisar se estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos a partir do previsto no 28A. Então é um controle de legalidade da realização ou não do acordo. Então, por exemplo, se o Ministério Público faz um acordo de não persecução por um crime de roubo, cabe ao juiz não homologar porque não foi cumprido, né, o requisito de legalidade desse acordo. O juiz simplesmente não homologa. Por outro lado, existe um controle sobre a legalidade do conteúdo do acordo. Aqui, o juiz vai verificar se as cláusulas fixadas foram insuficientes, abusivas ou inadequadas. Esse exame de insuficiência, abusividade ou inadequação sempre tem que ser visto à luz da legalidade. Tá? O juiz não senta à mesa para discutir as cláusulas. O que o juiz faz é verificar se nos marcos previstos em lei, se as cláusulas previstas estão dentro dos marcos. Ou seja, se, né, por exemplo, o Ministério Público faz um acordo lá que a prestação de serviço à comunidade não recebeu diminuição nenhuma. Então, ela está abusiva. O juiz, nesses casos, quando o juiz verificar que há insuficiência, abusividade ou inadequação a partir das lentes da legalidade, o que o Código diz é o seguinte: o juiz deverá devolver as partes para adequação. Então, por exemplo, então não houve diminuição, então o juiz, no caso de prestação de serviço comunitário, o juiz devolve as partes, daí, se for o caso, se eles chegarem ao acordo, eles pegam e fazem uma nova cláusula adequando a legalidade, daí o juiz pode homologar. Tá? Então, o Código diz para devolver para eventual adequação, até a partir da perspectiva do princípio da conservação dos negócios jurídicos, que sempre que possível deve-se conservar os negócios jurídicos feitos. Se as partes não quiserem fazer adequação, a consequência lógica é o juiz verificou que a cláusula é ilegal, não homologa o acordo. Então, como você pode ver, o juiz faz um controle da legalidade do acordo e faz um controle sobre o conteúdo, a legalidade do conteúdo das cláusulas do acordo. Tá bom, pessoal? E por fim, né, é certo que, cumprido o acordo, né, de não persecução penal, acarreta a extinção da punibilidade nos termos do parágrafo 13º, parágrafo 13 do 28A. E se for descumprido o acordo, né, a consequência é a rescisão do acordo, o oferecimento da denúncia, e aí leva-se o processo penal a seu fim ao cabo com a posterior aplicação ou não da pena, se o investigado for condenado ou sentenciado for condenado ou não. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, basicamente eram essas as palavras que eu gostaria de falar para vocês. Uma vez mais, reiterar o prazer de estar aqui compartilhando com vocês esse momento. Uma pena que não possamos ter estado presencialmente juntos. Uma vez mais também me coloco à disposição para qualquer dúvida, lá no e-mail rodrigo_cabral@hotmail.com ou lá no Instagram @rlfcabral, tá bom? Até mais, pessoal, um abraço, espero que todos estejam bem e até mais ver.